dos aminoácidos, tá? Ou uma letra maiúscula, tá? Caixa alta, M, que é metionina, tá? Por exemplo, GLI, com Y mesmo, tá? Porque isso tudo vem do inglês, tá? Glicina, ou G. Fenilalanina, é assim, PH, fenilalanina, e a letra é F. Triptofano, W. Prolina, P. Serina, S. Arginina, L. Lisina, L. Opa, arginina R, lisina L, por exemplo, e assim vai, tá? Então, existe, obviamente, uma tabela com os 20 aminoácidos, a abreviatura e a letra de cada um deles. Não vou pedir para decorar, tá? Mas, automaticamente, conforme vocês vão visualizando, vocês acabam decorando isso, sem pressão nenhuma, tá? Mas eu não vou exigir que decore, tá? Mas se vocês tiverem interesse e curiosidade, vocês podem buscar no Google a tabela com todos os 20 e as suas abreviaturas e as suas letras, tá? Esses símbolos são usados como sinais caligráficos, ou seja, quando eu quiser escrever, descrever a sequência de aminoácidos de uma proteína, por exemplo, tá? E eles são usados para indicar, então, a posição e a sequência desses aminoácidos dentro do polímero, dentro da sequência de aminoácidos que formam uma proteína, né? Começando, obviamente, quem já estudou síntese proteica, lá no ensino médio mesmo, você já viu que o primeiro aminoácido sempre é a metionina na síntese proteica, né? Isso é até um mecanismo para você identificar no genoma uma sequência gênica, ou seja, um fragmento de nucleotídeo capaz de transcrever um RNA mensageiro e ser traduzido numa proteína, né? Por que ou seja, um gene, né? Por que eu consigo identificar dentro do meu genoma genes? Porque eles sempre começam com metionina e sempre terminam com o stop codon, né? E de 3 em 3, se a primeira sequência é metionina e você tem lá uma sequência com 300 trinca e a última é um stop codon, isso significa que aquela sequência potencialmente pode ser um gene. Aí, claro, você tem que fazer a transcrição e a tradução, isso pode ser feito no computador, a gente chama isso de in silico, né? Você pode fazer essa transcrição para RNA mensageiro e a tradução para proteína em sílico e ver a sequência de aminoácidos daquela proteína. Aí você faz um BLAST, que é uma busca num banco de dados de proteína, para ver se aquela proteína, com aquela sequência que você obteve ali a partir daquele potencial gene, ela existe. Se ela existir, aquele é um gene que realmente é responsável pela síntese de uma proteína. Eu posso ter genes que você faz isso e pega a sequência da proteína, busca e não existe. Provavelmente aquela proteína não foi descoberta ou ela não é traduzida na célula e etc. Lembra que eu falei para vocês que o genoma tem 50 mil genes, genoma humano? Como é que se sabe? Nem todos esses genes têm proteínas existente e baseado nessas sequências, mas simplesmente por causa desse padrão de nucleotídeos, de trincas, que codificam para um padrão de aminoácidos, tá? Voltando aqui um pouquinho, lembra que eu falei, então, se eu fizer essas análises todas aqui, uma predição, que chama, né, in silico no computador, eu chamo essa busca, essa experimentação, essa predição, como análise in silico. Se eu estiver fazendo um experimento, uma pesquisa, né, experimental no laboratório, onde eu pego uma pipeta, um tubo de ensaio, uma plaquinha, pipeto, faço um experimento ali
Isso chama in vitro, que é no vidro, tá? E tanto o in vitro, quanto o in vivo e quanto o in sílico, todos são escritos em itálico, tá? E o que é in vivo, então? É quando você faz experimentação em vivo. Pode ser esses ensaios clínicos que estão sendo feitos, por exemplo, as vacinas, onde você testa em humanos, mas não necessariamente tem que ser em humanos. Pode ser, por exemplo, em camundongos, em animais de laboratório, tá? A gente também chama de in vivo, porque está imitando o ambiente ali, o hospedeiro em vivo, tá? Existe também um experimento que chama ex vivo. Ex vivo. Ele não é nem in vitro, nem in vivo, ou seja, não é só no tubo de ensaio e também não é num organismo vivo. Mas pode ser, por exemplo, numa cultura de células, vinda, obviamente, de um organismo vivo, mas também não é só no vidro. Não é só in vitro, ele é uma cultura de célula em que você constrói um tecido, constrói um tumor, né? Então, isso chama ex vivo, é mais próximo do in vivo possível, tá? Então, eu só abri essa... Próximo... É que tá em PDF, e daí eu não achei o PowerPoint, tem que ficar passando assim, mas vamos assim mesmo. Tá no computador lá na universidade. E aí agora a gente é só home office. Bom, classificação dos aminoácidos. Então, esses 20 aminoácidos, eles são classificados conforme a sua cadeia lateral. Porque lembra que eu mostrei para vocês que um aminoácido é um carbono assimétrico, quiral, central, com 4 ligantes diferentes, né? Exceto a glicina, vão ser 4 ligantes diferentes. Um deles sempre é o hidrogênio, o outro sempre é o NH3 ou NH2. O outro é sempre o grupamento COH ou CO-. Vai depender, essa ionização a gente já viu, vai depender do pH do meio no qual esse aminoácido está. Ele vai se ionizar ou não conforme o seu pK e o pH do meio, tá? Então, e uma cadeia lateral. Então, esse aminoácido, ele tem o hidrogênio, o amino, o carboxo e um grupamento R. Então, a única coisa que muda entre os 20 aminoácidos é a cadeia lateral. Isso aí a gente já viu. E é o que dá identidade ao aminoácido. Então, se eu for classificar os aminoácidos, obviamente que eu tenho que classificar eles pela cadeia lateral, porque é a única coisa que muda entre eles. Para eu agrupar ele em grupos diferentes, eu tenho que achar o que muda, o que difere entre eles. E o que difere é a cadeia lateral. A cadeia lateral, obviamente, é um fragmento de elementos químicos, né? Então, essa cadeia lateral vai poder assumir características neutras, básicas, ácidas, conforme os componentes que estão na sua cadeia lateral. Exemplo: existem grupamentos R's ditos apolares. Lembrando primeiro aqui, isso também vocês já sabem, mas eu vou falar de novo, né? Então, antes da gente entrar nessa classificação, a gente tem que lembrar a questão de o que é hidrofóbico e o que é hidrofílico. Então, vamos para a água. A água é essa molécula aqui, tá? Onde eu tenho um oxigênio aqui e 2 hidrogênios. Então, é H2O. E aí, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio e ele puxa o par de elétrons para ele. E aí ele fica parcialmente negativo, parcialmente menos 1, porque ele puxou esse elétron do hidrogênio. Mas ele puxa esse elétron desse outro hidrogênio, então ele fica parcialmente menos 2, e os hidrogênios, cada um fica parcialmente positivo mais 1, tá? Então, isso significa que a água, a molécula de água, ela tem um polo negativo, pelo menos parcialmente, e o polo positivo. Então, significa que ela é uma molécula polar. Então, para que
para que uma outra substância solubilize com a água, ela também tem que ser polar. Carregados ou polares carregados negativo ou positivamente. Então, os aminoácidos neutros, ácidos e básicos aqui, eles vão ser solúveis em água, porque apesar dele ser neutro em relação à carga, ele tem uma polaridade, a gente vai ver. E existem duas classes de aminoácidos que a gente diz que são apolares, ou seja, vão ser hidrofóbicos. São aqueles aminoácidos que não se solubilizam em água. E depois, quando a gente vê a estrutura de proteína, vocês vão ver que eles vão se posicionar em lugares estratégicos na proteína por terem características hidrofóbicas. E aqueles que são aminoácidos hidrofílicos solúveis em água vão se posicionar em locais estratégicos. Vamos imaginar uma proteína, então, circular, que assume uma conformação tridimensional, e que essa proteína seja, por exemplo, uma enzima, que tem que circular no sangue, circular no organismo, para desempenhar a sua função catalítica, né? Por ser uma enzima. Obviamente que essa proteína tem que ser solúvel em água. Então, os aminoácidos da sua estrutura, né? Da sua sequência, aqueles aminoácidos que têm características hidrofóbicas, quando a proteína assume a sua conformação tridimensional, eles se localizam dentro, no core, internamente, enquanto que os aminoácidos hidrofílicos se localizam na parte externa da proteína, que vai ficar em contato com a água, por ser hidrofílico. Então, normalmente na posição externa estão esses, e no núcleo, no core, estão esses aqui. Mas a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente falar de estrutura de proteínas, tá? Bom, então a gente já sabe que existem aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos, e isso devido à sua cadeia lateral. E a classificação dos aminoácidos se dá, então, entre alifáticos, aromáticos, polares neutros e polares carregado negativa, que são os ácidos, e positivamente, que são as bases, tá? Então, por exemplo, aqui a histidina, que a gente viu lá na aula passada, né? E o glutamato, né? Que a gente viu aqui no exemplo, tá? Da curva de titulação. Então, vamos ver um por um agora. Então, aqui, ó, eu vou falar já de um por um, mas mostrando primeiro todos, que vocês sabem que eu gosto sempre de ter uma visão geral antes de começar a detalhar. Então, nós temos os aminoácidos aqui, apolares. O que significa apolar? Que não tem nenhum, na sua cadeia lateral não vai ter nenhum elemento, átomo mais eletronegativo que outro, que vai dar polaridade, tá? E nem carga, obviamente. Então, exemplo, esse aqui, ó, é o aminoácido, o menor aminoácido que tem, onde a cadeia lateral é o hidrogênio. É a glicina. Esse aminoácido aqui, que a cadeia lateral é um metil, é um CH3, a alanina. Essa aqui é a prolina, ó. Ela tem, lembra que a prolina, a cadeia lateral dela, que está aqui em rosa, se liga ao grupamento amino do carbono alfa e forma como se fosse um anel cíclico aqui. Não é anel aromático, tá? O anel aromático a gente vai ver aqui, ó, que é quando nós temos duplas ligações em ressonância. Esse aqui não, tá? É só ciclizou a cadeia lateral. E vocês vão ver que a prolina tem funções importantes lá na estrutura das proteínas, justamente por essa característica dela aqui, formar esse anel cíclico aqui. Ela é um aminoácido mais rígido em relação aos outros. Ela tem menos flexibilidade, concordam? Porque ela tá ali mais ligada, tá? Só que ela é D lateral, então se liga ao amino aqui, tá? A valina, que tem, então, 3 carbonos ligados aqui. Nós temos a metionina, que tem 3 carbonos, mas tem um enxofre. Ah, professora, mas tem um enxofre aqui. Mas o enxofre está dentro da cadeia, diferente aqui da... Cadê ela? Onde é que tá? Tá aqui.
cisteína, que o enxofre está na ponta da cadeia, tá? Essa aqui vai ter uma característica importante, porque essa sulfidrila aqui, que chama, ela faz pontes de sulfetos com outros sulfidrilas, tá? Mas não é o caso, daí aquele já é considerado polar, porque o enxofre está na extremidade. Aqui ele está dentro da cadeia, então ele não gera polaridade, tá? Então a metionina, os dois aminoácidos que tem enxofre, metionina e cisteína, sendo que a metionina é considerado apolar, porque o enxofre está dentro da cadeia. Isoleucina tem 1, 2, 3 e 4 carbonos, e esse aqui tem 1, 2, 3, 4, mas ligados dessa forma diferente do que esse aqui. Então, leucina e isoleucina, tá? Então, todos esses aqui, eles são, a sua cadeia lateral, que está aqui desenhado em rosa, é o que a gente chama de alifática, carbono e hidrogênio, tá? Então, obviamente, eles são aminoácidos apolares com a cadeia lateral alifática, tá? Apolares. Nós temos também outro grupo de apolar que são os aromáticos, que na sua cadeia lateral, aqui em rosa, ó, o resto tudo é igual, né? Tem um anel aromático, pelo menos um anel aromático. Aqui tem um CH2 ligado ao anel aromático, aqui o CH2 é o anel mais um OH, então aqui é fenilalanina, essa é a tirosina, que é igual a fenilalanina, só que tem um OH aqui. E nós temos o triptofano, que tem, além do anel aromático, um anel aqui também aromático em dupla, mas de 5, 1, 2, 3, 4 carbonos, com o nitrogênio aqui. Triptofano, tá? Então, esses aminoácidos, apesar deles terem átomos mais eletronegativos, como nitrogênio e o oxigênio, que poderia estar puxando o par de elétrons aqui, ó, né, do seu ligante, eles não fazem isso justamente, não são considerados polares, apesar de ter esses elementos na sua estrutura. Por quê? Porque as ligações pis aqui, as duplas ligações em ressonância, elas ficam daqui, depois pula para cá, depois pula para cá, elas vão, né, elas são estabilizadas pela ressonância, ou seja, pela mudança elas vão mudando de local, assim. E isso dá uma estabilidade para essas ligações do carbono aqui, tá? Então, esses elementos aqui, o oxigênio e o nitrogênio, não conseguem puxar o par de elétron, por quê? Porque a ligação é estabilizada pela ressonância, então eles não geram a polaridade, tá? Então, claro que esses aqui são mais apolares que os alifáticos são mais apolares que os aromáticos, óbvio, mas os aromáticos ainda são classificados como aminoácidos apolares, tá? Bom, depois vem os polares. Aí os polares nós temos os polares neutros, os polares positivos e os negativos. Os polares neutros são aqueles que têm elementos mais eletronegativos na sua cadeia, basicamente a oxidrila ou carbonila, tá? O OH aqui, o OH, a sulfidrila, no caso, a carbonila, não é carboxila, é carbonila, C dupla O só, diferente daqui que vai ser C ou é OH ou é sulfidrila, tá? Então, esses aminoácidos que tem na sua cadeia lateral, essas estruturas aqui, eles são considerados polares neutros, porque eles não têm carga, eles não se ionizam, como acontece aqui com a carboxila e o NH3, tá? Opa, aqui, NH3. Então, esses aminoácidos, por exemplo, a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina, tá? Vocês vão ver que, ó, o aspartato, ele é igualzinho à asparagina, quase igual, né? Aqui tem o NH, os polares tem NH2 e a carbonila aqui, ó, NH2 e a carbonila. A asparagina vem do aspartato,
só que aqui é uma carboxila, aqui é uma carbonila e um amino. O glutamato, aqui tem uma carboxila, aqui tem uma carbonila e um amino, tá? Então, eles são meio que derivados lá durante a síntese, tá? Mas eles aqui são considerados polares neutros e aqui eles vão ser considerados aminoácidos negativos, porque a carboxila é capaz de se ionizar, como a gente viu, não só essa, mas essa também, né? Esse foi o exemplo que eu dei lá da curva de titulação do glutamato. E eles também têm o seu pK, ou seja, o pH no qual eles funcionam como ácido ou como base, tá? E aqui os carregados positivamente. Então, na sua cadeia lateral tem o NH3, aqui e aqui, tá? NH2 e NH3 vai depender da ionização, então eles podem ser NH2 ou NH3, tá? Ou NH, no caso da histidina. A histidina foi aquele que eu pedi para vocês fazerem a desenhar a estrutura, tá? Bom, agora vamos ver um por um. Então, os aminoácidos apolares ou alifáticos, né, tem na sua cadeia peptídica somente carbono e hidrogênio. Então, ou seja, alifáticos sem polaridade, apolares. Essas proteínas, foi o que eu falei para vocês, esses aminoácidos, eles são aqueles que tendem a se agrupar no core das proteínas, tá? Por serem hidrofóbicos, eles fogem da água, fogem da estrutura externa da proteína e ficam localizados internamente, tá? Basicamente, esses 4 aqui, tá? Mais esses 4 aqui, tá? Eles são importantes na estabilização de proteínas por ligações hidrofóbicas. Ó, isso aqui é importante, tá? Eu vou começar a introduzir hoje, mas a gente vai falar quando na próxima aula, quando começarmos a estudar as estruturas das proteínas, primária, secundária, terciária e quaternária. Então, basicamente, essas estruturas, elas partem de um fragmento linear, com os aminoácidos, qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando elas são lá sintetizadas nos ribossomos, elas são sintetizadas na forma de um polímero linear, que a gente chama de estrutura primária. Aí essa estrutura começa a fazer interações e se torcer para assumir a sua estrutura tridimensional, que é a terciária. E esse enovelamento da proteína vai se dar com base nas interações que elas vão fazendo entre os seus grupamentos carboxi e amino do carbono alfa e, num segundo momento, interações que acontecem entre a cadeia lateral. Então, nesse segundo momento, que é onde forma a estrutura 3D, quem estabiliza as proteínas, a estrutura tridimensional das proteínas, são as interações que acontecem entre as cadeias laterais dos aminoácidos que estão ali compondo a sequência da proteína. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha 100 aminoácidos. A estrutura tridimensional dessa proteína com 100 aminoácidos vai se dar entre a interação das 100 cadeias laterais. E que tipo de interação é essa, professora? Vai depender de qual aminoácido está interagindo. Então, lembra das interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio, ponte de sulfeto, a gente estudou lá em química. Então, aqui, 2 aminoácidos apolares, por serem hidrofóbicos, vão exercer entre si interações do tipo hidrofóbicas. Então, já anota aí, tá? Que isso cai na prova, tá? Aminoácidos apolares interagem entre si por interações hidrofóbicas e essas interações hidrofóbicas vão ser responsáveis pelas interações das proteínas, tá? Não só esse, vocês vão ver que quando eu pegar 2 polares, quando eu pegar 2 aromáticos, tudo vai... Então, essa é a primeira tipo de interação que eu estou mencionando aqui para vocês, tá? Também vamos voltar a falar mais para frente, de novo, sobre isso.
Bom, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a glicina, lembra que eu falei? Então, a gente está falando sobre aminoácidos apolares, alifáticos, que na sua cadeia lateral só tem carbono e hidrogênio, e a metionina, que tem aquele enxofre ali dentro da cadeia. Então, vamos ver um por um. Só uma característica essencial de cada um. Então, a glicina, ela, na sua cadeia lateral, ela tem o hidrogênio. Então, ela é o único aminoácido dos 20 que não tem carbono quiral, que não tem seu isômero. Então, só tem glicina, não existe L-glicina, D-glicina, porque não existe isômero, ok? Prestou atenção nisso? Tá? Então, se eu pergunto lá na prova alguma coisa e escrevo L-glicina, N-glicina num verdadeiro ou falso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão botar que é falso, por mais que o resto da frase esteja certa, porque não existe D ou L-glicina, porque não tem carbono quiral aqui para formar isômero. Tá? Por quê? Porque a cadeia lateral é hidrogênio. Nós já temos um ligante hidrogênio. Para ser carbono quiral, assimétrico, quaternário, como vocês queiram chamar, eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Então, de todos os aminoácidos, esse é o único que não tem carbono quiral. Então, esse é o mais simples dos aminoácidos, por quê? Porque qual é o elemento mais simples da tabela periódica? O hidrogênio. Então, se a sua cadeia lateral só tem hidrogênio, esse é o menor aminoácido, porque o resto é tudo igual, não é? O resto é tudo igual. Então, se esse só tem o hidrogênio, ele é o mais simples. E a sua cadeia lateral não contribui para a estabilização por interações hidrofóbicas. Porque eu disse para vocês aqui que os aminoácidos alifáticos interagem entre si por interações hidrofóbicas. Agora eu estou dando a exceção aqui para vocês. A glicina é a exceção, tá? O outro aminoácido, exemplo aqui, é a metionina, que eu já mostrei para vocês que tem na sua cadeia lateral CH2, CH2, enxofre e CH3. Esse grupo chama grupo 2-éter, desculpa. E contém, então, o enxofre aqui dentro, tá? Metionina, o que é metionina? Quando você fala metionina, o que você lembra? É o primeiro aminoácido da síntese proteica, sempre, não é? É o primeiro aminoácido que vai ser adicionado na síntese proteica, tá? Prolina. Prolina é aquele aminoácido que a sua cadeia lateral se liga ao amino, formando um anel aqui. Não é anel aromático, mas é um anel. Anel aromático não tem duplas em ressonância, tá? A estrutura olha só, a estrutura rígida, lembra? Ele dá uma rigidez maior do que esse aqui, do que os outros. Por quê? Porque você tem uma ligação aqui entre 2 dos 4 ligantes. Ele continua sendo quiral? Sim, tá? Ele tem 4 ligantes diferentes, só que os ligantes estão ligados entre si, mas a cadeia lateral é essa aqui, isso aqui é diferente desse, que é diferente desse. Ele continua sendo quiral, só que ele é rígido, tá? E ele vai ser extremamente importante na cadeia lateral, quando presente na sequência de uma proteína, ele vai reduzir a flexibilidade. Quando a gente estudar, então, a estrutura secundária, a gente vai estudar alfa-hélice, folha beta e os loops, que são as voltas. A prolina é um aminoácido que vai estar sempre presente nos loops, mas a gente vai falar isso mais pra frente também, tá? E os aminoácidos polares não carregados? São aqueles, como eu falei para vocês, sem carga na cadeia lateral, mas com polaridade, tá? Serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Eles são mais solúveis em água que os não polares. Então, claro, eles são mais solúveis do que o que eu falei para vocês ali, que a cadeia lateral era só alifática, só carbono e hidrogênio. Eles são polares. Então, eles são mais hidrofílicos que os apolares, tá? Obviamente que eles vão ser menos hidrofílicos que o ácido e o base, o carregado positivo e o negativamente, que a gente vai ver já já. Mas eles ainda são considerados aminoácidos polares, tá? Eles são mais solúveis, eles formam, então,
pontes ou ligações, né, que agora não se fala mais pontes, fala ligações de hidrogênio, tá? Então, quando esses aminoácidos, por quê? Porque tem o OH aqui ou o C dupla O, tá? Então, esse hidrogênio vai poder fazer pontes, e aqui é ponte de sulfeto, os demais são ligações de hidrogênio. Então, quando esses aminoácidos estiverem na estrutura de uma proteína e ela for assumir a sua conformação tridimensional, as interações que vão acontecer entre os aminoácidos polares neutros são ligações do tipo pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, tá? Então, a gente já viu interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. Interações hidrofóbicas entre aminoácidos apolares e ligações de hidrogênio entre aminoácidos polares neutros. Tá anotando aí, cai na prova. E agora eu vou mostrar para vocês que a cisteína, então, ela é um aminoácido, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó, tá? Só que ela não vai fazer ligações de hidrogênio, ela vai fazer ligações de sulfeto. Ou pontes de sulfeto, são quando esses hidrogênios aqui saem e os dois enxofres se ligam entre si. Então, por exemplo, eu tenho esse aminoácido aqui, eu tenho uma cisteína aqui e uma cisteína aqui. Eu tenho duas cisteínas. As cisteínas, quando se encontram, elas formam um aminoácido chamado cistina, que é um dímero, na verdade. Então, a cistina é um aminoácido natural formado pela dimerização da cisteína, de duas cisteínas, em condições oxidantes, ou seja, retira o hidrogênio. Em condições oxidantes, essa molécula aqui, ó, se oxida, ou seja, perde hidrogênio. E aí forma uma ligação de sulfeto aqui, tá? Está presente, por exemplo, na urina e em cálculos biliares e renais e sobre a forma combinada em proteínas. Então, quando na minha estrutura lá tridimensional da proteína eu tiver cisteínas na composição, quando elas assumirem a sua estrutura tridimensional, duas cisteínas não precisam estar próximas, não. Eu posso ter a cisteína na posição 5 e a outra na posição 215 do meu polímero meu polímero de aminoácido. Vamos imaginar que a proteína tenha 400 aminoácidos. Eu posso pegar o aminoácido que está na posição 5 e o que está na 215 e formar uma ponte de sulfeto entre os dois. Por quê? Porque esse fragmento, esse polímero, ele se contorce, ele se novela de forma a formar interações entre aminoácidos que estão longe entre si. Que interações são essas, professora? Eu já disse. Se forem entre aminoácidos hidrofóbicos, vão ser interações hidrofóbicas. Se for entre aminoácidos polares neutros, são ligações de hidrogênio ou, no caso da cisteína, pontes de sulfeto. Mas, olha, presta atenção. Essas interações ocorrem apenas entre os componentes da cadeia lateral. Não estou falando em interações que acontecem entre o carboxo e o amino lá do carbono alfa. Tá? Essas interações acontecem? Acontecem. Mas essas interações vão acontecer, e obviamente, como tem um NH3 e um COOH, vai ser pontes de ligações de hidrogênio. Mas elas vão acontecer num momento anterior à interação da cadeia lateral. Tá? A gente vai ver isso em estrutura secundária. Agora nós estamos falando em estrutura tridimensional, que é a estrutura terciária. Nesse momento, quem interage são as cadeias laterais. Então, aqui eu tenho duas cadeias laterais interagindo. Esse e esse aqui, ó, não tô falando deles, estou falando só da cadeia lateral, tá? Nisso aqui, então, são pontes de sulfeto. Então, cisteínas podem formar um aminoácido dimérico, isso também cai em prova, hein? Cistina. Então, o que é cistina? Cistina é o aminoácido dimérico. O que é cisteína? É esse aminoácido sozinho aqui.
tá? Então, a cistina é o aminoácido dimérico formado pela dimerização da cisteína por ligações de sulfeto, ok? Ó, já tô dando as dicas, tudo que pode cair na prova, ou seja, tem uma questão dessa que tá no banco de questões. O AVA que embaralha tudo lá na hora. Não sei se vai cair, vai depender se essa questão cair para vocês na hora do sistema fazer o sorteio. Ele que faz, né? Eu não, tá? Bom, outra classe de aminoácidos são os aminoácidos aromáticos, ou ditos apolares também. Por que apolares, professor? Apolares não eram só os alifáticos? Cadeia lateral com carbono hidrogênico, foi os primeiros lá que a gente viu? Leucina, isoleucina, glicina? Não. Os aromáticos, como eu disse para vocês, apesar deles terem esses elementos mais eletronegativos aqui na sua cadeia, eles, por estarem em ressonância, suas ligações, eles dão estabilidade para essa estrutura e o aminoácido acaba sendo considerado apolar. Claro que ele é menos apolar do que o alifático. Então, se eu pegar uma leucina e uma fenilalanina, qual é mais solúvel em água? A fenilalanina, mas ambos não são solúveis em água. Mas qual é mais hidrofílico? O aromático. Mas ele ainda é apolar, tá? Então, obviamente que os aminoácidos apolares vão participar de interações hidrofóbicas. Se eles são apolares, o tipo de interação que eles vão fazer entre si lá na estrutura tridimensional, quando as cadeias laterais deles interagirem entre si, será interações hidrofóbicas, tá? Bom, olha só, a tirosina tem um OH que pode fazer ligações de hidrogênio. É importante grupo funcional em enzimas, mas aqui ela não vai fazer, ela vai fazer interações hidrofóbicas na estrutura tridimensional, mas ela tem essa capacidade por ter um OH aqui, tá? O triptofano e a tirosina, eles absorvem, isso aqui que é importante para nossa aula prática. Desculpa. A tirosina e o triptofano, a fenilalanina também, mas com menor intensidade, mas esses dois aqui, tá? Mas a gente generaliza dizendo que são todos os aminoácidos aromáticos, eles absorvem luz ultravioleta num determinado comprimento de onda, 280. Lembra da nossa aula prática? O visível vai de 400 a 700. O ultravioleta vai de menos de 400. Então, 280 nanômetros serão o ultravioleta. Então, esses aminoácidos conseguem absorver energia do espectro na região do comprimento de onda do ultravioleta. Mais especificamente, na região aqui, ó, do 280. Então, você tem aqui, ó, energia e variando conforme eu mudo o comprimento de onda da energia aqui. Então, ele vai absorver, obviamente, em 280 nanômetros. Olha só, a fenilalanina tem um pico, absorve um pouco, mas a tirosina e o triptofano, como eu mostrei para vocês, que esses dois aqui absorvem mais. Essa absorve, mas um pouco menos, mas esses dois absorvem mais. Então, eles absorvem energia nessa região aqui. Por que que isso é tão importante? Isso é extremamente importante e se usa deste conceito dos aromáticos absorverem energia nesse comprimento de onda para quantificar proteína pela espectrofotometria, que é a nossa próxima aula, que sexta agora é feriado, mas eu já vou deixar a aula postada para quem quiser adiantar, mas a frequência vai ser da semana que vem. Mas quem já quiser olhar, assistir, fazer a atividade, eu até aconselho fazer a aula prática, assistir, logo depois dessa teoria aqui, porque o conhecimento já está na cabeça de vocês, é mais fácil de entender. Por isso eu já vou deixar postada, tá?
Então, você pode observar aqui, ó, o espectro que a gente viu na aula prática, na aula passada. Então, ó, ele desenhou aqui em amarelo, mas depois ele separa nas cores, né? Mas nós temos, então, por exemplo, aqui, ó, do 400 aos 700 nanômetros, o comprimento de onda é o visível. Comprimentos de onda menores, que vão, por exemplo, do 100 até o 400, eu tenho o ultravioleta. Acima de 700, nós temos o infravermelho, tá? Então, eu disse que absorve no 280. 280 é a região do espectro do ultravioleta, por isso que a gente diz que ele absorve no UV, luz UV, tá? Bom, esse conceito, então, é importante para a aula prática. Voltamos a falar sobre isso, explicando direitinho a aplicação desse conceito na nossa aula prática. Dando continuidade, já vamos acabar, tá? Aminoácidos carregados positivamente, ou seja, na sua cadeia lateral, nós temos grupamentos que se ionizam positivamente. Podem se ionizar positivamente, né? Adquirir carga positiva, ou seja, receber prótons. Então, o NH2 pode receber e ficar NH3+, né? Então, a lisina, a arginina e a histidina. Isso significa que eles possuem, em pH 7, quando a gente fala carregado positivamente ou neutro, no pH 7, tá? Porque, obviamente, em algum momento ele pode doar isso aqui e ficar neutro, sem carga, ou pode doar 2 e ficar, né? Aqui, cadê? Não, ele pode doar, ele tá positivo, ele pode doar e ficar neutro. Mas quando eu digo que ele tem carga positiva, é que ele recebeu prótons porque ele está em pH 7. Então, é sempre em relação ao pH 7. Igual os aminoácidos neutros, eles são neutros em pH 7. Se o pH mudar, eles podem se ionizar ou não, tá? A histidina, que foi esse que eu dei para vocês fazerem a curva de titulação, ele é um importante grupo nas reações enzimáticas, tá? Então, quando a gente acabar a proteína, a gente vai entrar... bioquímica de proteína, a gente vai entrar em enzimas, depois carboidrato, depois lipídio, porque enzimas é um grupo de proteína, né? Uma molécula que tem uma função, uma macromolécula que tem uma função de catálise, mas na sua essência, uma proteína, por isso a gente vai falar antes de carboidrato, mas eu falo separado porque ela tem toda um conteúdo, né, uma abordagem, a enzimologia, um estudo totalmente voltado só para aquelas proteínas que têm função enzimática. E essas proteínas que têm função enzimática, elas normalmente têm histidina na sua cadeia lateral, mais especificamente no seu centro ativo. Porque a histidina tem a capacidade de doar e receber prótons com bastante agilidade nas reações enzimáticas, tá? A gente vai voltar a falar isso lá no outro módulo. Bom, e os aminoácidos com carga negativa? São aqueles, obviamente, que em pH 7 possuem carga negativa, ou seja, a sua carboxila doou prótons e ficou negativo neste pH, ou seja, o pK deles é menor do que 7. Ou seja, quando o pH chegar no 7, ele já doou prótons, já ficou negativo, ok? Já estão sabendo agora sobre ionização, então tá fácil de entender isso. Tá? Então, os carregados negativamente tem na sua cadeia lateral um segundo grupo carboxila, um COH. Além do que está lá, tem o segundo aqui. Claro que ele é menos ácido que esse. Esse aqui é mais ácido. A gente já viu que entre os dois, esse doa prótons primeiro. Então, o que é um ácido? Ácido de Lewis é a capacidade de doar prótons. Então, esse doa mais fácil que esse aqui. Mas ele também é ácido. Tá? Ou seja, os seus pKs vão ser menor que 7.
Agora só uma curiosidade, tá? Não precisa saber, mas é só, isso aqui não cai em prova nem nada, isso aqui é só para curiosidade. Por exemplo, a asparagina, o aminoácido, esse nome veio porque esse aminoácido foi descoberto pela primeira vez no aspargo. Não significa que só tem no aspargo. Então, ela foi encontrada primeiro descrita em aspargo. O glutamato no trigo, glutamato especificamente no glúten, né? Por isso que é glutamato de glúten que tem no trigo. Glicina, glicos, no grego é doce, e ela tem um sabor mais adocicado em comparação com os demais aminoácidos, então ela foi chamada glicina. Tirosina foi isolada pela primeira vez em queijo, por isso que o seu nome é tiros, porque tiros do grego é queijo. Então só conhecimento popular aqui, tá? E existem, obviamente, naquele slide que eu mostrei as classes, se você contar vai dar 20 aminoácidos lá. Então tem os 20 aminoácidos. Só que existem aminoácidos ditos incomuns que também possuem funções importantes nas células. Mas na verdade, eles são modificações de um desses 20, tá? Por exemplo, a 4-hidroxiprolina é derivado da prolina. Então, a prolina é um dos 20 aminoácidos, mas na posição 4 dela eu posso ter uma hidroxila, formando então a hidroxi-4-prolina, tá? Aqui está a prolina, a estrutura dela aqui, tá? Tem uma hidroxila aqui ligada. Então, essa 4-hidroxiprolina, vocês vão ver quando a gente falar de estrutura de proteína, a gente vai falar de colágeno, por exemplo, que é uma proteína de sustentação que dá sustentação aos tecidos, né? E é uma proteína. E na sua estrutura tem muita 4-hidroxiprolina, tá? Tem também a 5-hidroxilisina. Mesma coisa, é derivada da lisina, só que na posição 5 tem uma hidroxila. Então, é uma modificação, não é um novo aminoácido, porque os aminoácidos são só os 20, mas é uma modificação pós-síntese, que ou você adiciona uma hidroxila ou aqui um carbox, tá? Então, aqui eu tenho 5-hidroxilisina, ela também é encontrada no colágeno, assim como a 4-hidroxilisina. Nós vamos voltar a falar nisso. Daí eu vou lembrar esse slide aqui que eu mencionei, tá? E o carboxglutamato, que é encontrado em proteínas da coagulação. Também é derivado do glutamato, mas tem um grupamento carbox ligado aqui no glutamato, tá? Por exemplo, a protrombina, uma proteína lá da via da coagulação sanguínea. Então, essa proteína tem esse aminoácido dito incomum. Na verdade, é um derivado de aminoácido. Temos também a selenocisteína. Vocês lembram da cisteína? A cisteína é um aminoácido que tem na sua cadeia lateral um grupo sulfidrila, um SH na extremidade, e é aquela que faz então as pontes de sulfeto. Só que para o organismo sintetizar a cisteína, ele precisa de enxofre, assim como para a metionina. E aí depois a gente vai estudar os aminoácidos essenciais e não essenciais, e a gente vai ver qual a gente consegue ou não sintetizar, e por que consegue e por que não consegue. Então, quando existe deficiência de enxofre, a cisteína pode ser sintetizada com selênio no lugar do enxofre. No átomo, né? Ali pode ser o selênio. É raro, tá? É raro isso, mas acontece. E aí forma a selenocisteína ao invés da cisteína, tá? Então, ela contém selênio ao invés de enxofre. Isso é só, assim, as coisas mais diferentes que podem existir em relação aos 20 aminoácidos, ok?
Então, a nossa aula de hoje era essa. Na próxima aula, a gente vai começar. A gente já viu tudo que a gente precisava, resumidamente, sobre aminoácido. Agora, a gente vai voltar para a questão da proteína. Lembra? Proteína é um polímero de aminoácido. Então, a gente abriu um parênteses, estudou o que precisava sobre aminoácido. Agora, a gente volta para as proteínas. E, obviamente, que na próxima aula que eu vou falar da estrutura primária, secundária, terciária, quaternária das proteínas. Por quê? Porque nós estamos estudando bioquímica de proteína, estrutura e função. Por enquanto, nós estamos falando de estrutura. Como é a estrutura de uma proteína? É um polímero de aminoácido. Então, nós estudamos o aminoácido. Agora, nós vamos ver como é que ele, dentro de uma proteína, vai levar à formação da estrutura tridimensional dessa proteína, a conformação. E aí, depois nós vamos ver, no final desse módulo, nas outras aulas, as funções das proteínas. Aí que eu vou entrar, mostrar o colágeno para vocês. Ok? Então, era isso. Bons estudos, bom feriado, feliz Páscoa e até semana que vem. Um abraço.